Aleluia. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né, irmãos? Agora uma pergunta. Como você está se vendo para 2021? Quando Moisés enviou os espias para eles fazerem um reconhecimento na terra de Canaã, eles voltaram com um relatório negativo. Eles voltaram dizendo que os habitantes da terra os viam como gafanhotos. Mas a palavra de Deus em Provérbios 23, 7 diz que assim como o homem se imagina na sua alma, ele é. Então, nesse ano de 2021, não se veja como um gafanhoto. Dá para desligar essa luz aqui, Tiagão? Não se veja como um gafanhoto, se veja como um vitorioso. Ande neste ano na prática da palavra, congregue, ore, semeie, leia a Bíblia, sirva na sua igreja local. Irmão, se você se enxergar como um vitorioso, Covid ou sem Covid, vai dar tudo certo nesse ano. Hoje nós estamos encerrando uma sequência de ministrações sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Alguém poderia perguntar: Paulo, mas você não deu todo o assunto. Não dei não, irmãos. Algumas coisas deixaram de ser ministradas, propositadamente. Agora, se você quiser conhecer mais o assunto, se aprofundar mais na palavra do Senhor, não para você se encher de informação, mas para que você possa colocar isso em prática na sua vida. Se você não fez o rema ainda, as matrículas estão abertas para esse ano de 2021. Essa escola, ela me chamou a atenção desde o início, porque ela tem uma pegada prática da palavra de Deus. Muitas pessoas acham que a gente vai no rema estudar qual era a marca do vinho que foi distribuído nas bodas de Caná. Não, irmão, isso não interessa. O que interessa é nós colocarmos a palavra em prática. Isso é que se chama andar na palavra. Então, aproveite. Se você não fez o rema, aproveite. Parece uma redundância, uma repetição que todo mundo fala, mas de fato seria se não fosse uma tremenda de uma verdade. O rema vai transformar a sua vida. Amém? Então nós vimos na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, que Paulo alerta aos Gálatas sobre os ensinos errados. Ele alerta sobre os perigos de eles voltarem a se escravizarem por estarem praticando a lei. No capítulo 2, nós vemos que Paulo teve que defender o seu apostolado, porque o seu ensino estava sendo colocado em xeque pelos judaizantes. Nos capítulos 3, 4 e 5, nós falamos sobre salvação pela graça e salvação pelas obras, nós falamos sobre filiação, nós falamos sobre como se levar uma vida cristã, comentamos também sobre a advertência de Paulo para que os Gálatas andassem naquela liberdade que foi conquistada por Cristo. Então vamos hoje começar o capítulo 6, finalizando essa sequência. Gálatas 6:1 diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o, com espírito de brandura, e guarda-te também para que não sejas tentado. Aqui Paulo, ele está falando sobre corrigir um irmão quando ele comete alguma falta. Então Paulo ensina que nós não devemos ignorar a situação. E também ensina que nós não podemos abordar esse irmão de qualquer maneira. Então nós vemos que o apóstolo lhe dá instruções bem claras para uma situação como essa. Ele diz o que fazer, quem deve fazer e como isso deve ser feito. Vamos lá, o que fazer? Então a palavra diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, corrigiu. Então o verbo corrigir aqui está no imperativo.
obrigação. Nós temos esse compromisso com o Senhor. Corrigir. Esse verbo no grego, no original, ele tem um sentido bastante prático. Ele fala de restaurar algo à sua condição anterior. Então, o propósito de Deus, quando diz que nós devemos corrigir um irmão, é para colocar esse irmão na sua condição anterior, para que ele continue a caminhar com a igreja. Então, quando nós nos deparamos com um irmão cometendo alguma falta, nós não podemos ficar indiferentes, não podemos ficar inertes. Em contrapartida, também não podemos ficar com aquele desprezo, com aquela condenação. Amém? Quem deve fazê-lo? A palavra diz: vós que sois espirituais, corrigiu. Irmãos, espirituais, Paulo está falando a respeito de irmãos maduros, amadurecidos na caminhada. E isso quer dizer o quê? O crente maduro, crente espiritual, é aquele que ele anda no Espírito, ele é guiado no Espírito, é aquele no qual o fruto do Espírito é evidente em sua vida. Então a nova versão transformadora, ela fala bem claro isso. Ela diz: vós que são guiados pelo Espírito. Então não deixa dúvida aquilo que Paulo está falando. Agora, certamente essa frase é uma admissão de que nem todos os cristãos são espirituais, ainda que devessem sê-los. Então vemos, irmãos, que essas palavras de Paulo são instruções bíblicas. Paulo não está falando sobre uma igreja A, a igreja B, a igreja faz isso, a outra não faz. Ele não está falando que é o tratamento entre líderes e liderados. Paulo usa a palavra irmãos. Agora tem um detalhe importante. No corpo de Cristo, cada igreja estabelece uma maneira como fazer isso. Por quê? Porque tem muitos irmãos que são imaturos, eles são nenéns na fé, eles não estão ainda capacitados para fazer esse tipo de coisa. E por que precisa haver essa orientação? Porque existem assuntos, irmãos, que é de uma exclusiva competência pastoral. Um exemplo: assuntos relacionados à intimidade de uma família, à intimidade de um casal. Irmãos, isso é um assunto do pastor. Então, esse assunto, se você, como diz a palavra, percebeu o irmão cometendo, você leva diretamente esse assunto. Então, são ajustes que nós fazemos em relação àquilo que a palavra está dizendo. Por quê? Porque sobre a vida do pastor existe uma unção ministerial, existe uma capacitação sobrenatural para tratar desses assuntos. Então, prestar aconselhamentos, irmãos, sem os devidos cuidados, pode gerar consequências desastrosas para ambos os lados. Então, na dúvida como agir, não fique pedindo opinião para as pessoas. Irmão, eu vi isso aqui, e que aconteceu isso, o que você acha que eu devo fazer? Eu não sei, peraí que eu vou perguntar. Irmã, eu vi, o irmão lá viu isso, daqui a pouco, isso é um rastilho de pólvora. Tiagão, esse microfone não está ligado não? Tem nada ligado aqui? Baixa, diminui o ganho. Agora, é importante, tenha certeza de que você está tratando sobre fatos, não hipóteses, não possibilidades, não aquilo que você inferiu achando que poderia ser. Trate de fatos. Por quê? Porque você está tratando sobre a reputação de pessoas, e isso é muito importante. Outra coisa, se você ouviu algo de uma terceira pessoa, essa informação já está contaminada. Aquela pessoa que viu, ela processou aquilo,
Aí ela vai passar para você, você processa aquilo, e cada processamento desse tem uma perda de qualidade. Eu não sei se os irmãos brincaram disso no colégio. Eu brinquei, aquele negócio de telefone sem fio. A professora botou lá na primeira carteira uma mensagenzinha de 4, 5 linhas, e depois ela queria ouvir o que a última pessoa ia falar. Era um textinho bem pequenininho, e iam falando no ouvido, uma criança para outra. Irmãos, o que saiu foi uma coisa, o que chegou lá era totalmente diferente. Então a gente tem que tratar esses assuntos com muita discrição. Outra coisa, nem tudo aparenta ser algo de fato é. Alguns anos tinha uma propaganda de um shampoo que chamava Denorex. Era assim: Denorex parece remédio, mas não é. Parece, mas não é. Irmãos, existem coisas que parecem, mas se você for verificar, aquilo não é bem aquilo. Querem um exemplo? O irmão está passando na frente da pizzaria e olha para a porta, se sai um irmão carregado por 2 pessoas, nos ombros das 2 pessoas, arrastando os pés. Ou todas. Depois vai lá, sobe para pregar. Aí essa informação tem a certeza daquilo que aconteceu. Reporta para o outros. Não, irmão, eu estava lá. Ele foi comer uma pizza, é alérgico a camarão, passou mal, teve que sair carregado da igreja. Então as coisas parecem uma coisa, mas não são. Nós estamos tratando com a reputação de pessoas. Às vezes as pessoas são precipitadas, querem falar, querem dizer que estão a par das coisas. Não tenha esse ímpeto, essa iniciativa de querer o sabe tudo e que comunica tudo. Tenha prudência. Como se deve fazer? A palavra diz: vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Algumas versões falam sobre espírito de mansidão. Mansidão é um dos atributos do fruto do Espírito. Então, uma das características daquele que é espiritual é ter o fruto do Espírito evidenciado na sua vida. Então, se você não tem esse atributo desenvolvido, trabalhe para isso. Ore ao Senhor. Tenho certeza que Ele vai colocar bastante pessoas na sua frente que você vai ter que demonstrar e desenvolver essa mansidão. Ele continua dizendo: e guarda-te também para que não seja tentado. Que tentação seria essa? Pode ser muita coisa. Uma delas seria assim, o sentimento de superioridade. Você querer corrigir uma pessoa se colocando acima dela, como se estivesse dizendo: ó, isso aí que você está fazendo eu jamais seria capaz de fazer. Irmãos, quando nós nos sentimos acima da pessoa, esse nosso ar de superioridade, ele pode acabar destruindo, ao invés de restaurar. Então, guarda-te para que não seja tentado a esse tipo de coisa. O livro Pedras Preciosas de Inverno, do Rick Renner, ele fala o seguinte: antes de corrigir alguém, primeiramente, dedique algum tempo para orar e realmente pensar sobre a melhor, mais pacífica e mais positiva maneira de falar aquelas palavras de correção. Faça-o com o espírito correto e não se permita ficar aborrecido se vir uma reação que não é exatamente o que havia esperado. Então, desenvolvendo esse texto, ele diz depois que se a pessoa, após isso, ela ainda se tornar insensível e não aceitar aquela orientação, medidas mais drásticas ele precisaria tomar. Mas o Rick Renner não falou quais seriam. Mas vós que sois espirituais, vão orar antes e vão saber o que fazer numa situação dessa.
Então, a conclusão que nós chegamos desse versículo 1 é que quando o irmão comete uma falha, ele deve ser restaurado. Irmãos, ninguém fica para trás. Salvo se essa pessoa manifestar por suas palavras ou suas atitudes que deseja ficar para trás. Isso também acontece. Muitas pessoas dizem, não, me deixa aqui que eu estou bem, eu não quero mais saber desse negócio. Você procurou ajudá-la, ela não aceitou a ajuda. Fazer o quê? Pegá-la pelo pescoço? Outra coisa que nós falamos que crentes amadurecidos espirituais é que devem exercer esse delicado papel de corrigir. Irmãos, claro, dentro das suas esferas de atribuições, dentro das suas competências, dentro do seu nível de crescimento espiritual. Exemplo. Você recebe uma mensagem de um irmão da igreja, aí aparece a fotinho dele lá no WhatsApp, todo sem camisa, todo desconcertado. Aí, o que você vai fazer? Pastor, olha aqui, ó, peladão aqui, ó, se expondo, ó. Não, irmão, você chega lá, irmão, recebeu a sua mensagem, agora olhando aquela sua foto, cara, eu acho que não passa uma boa imagem para a igreja. Talvez seja legal no seu grupo lá de malhação, no pessoal da praia, mas para a igreja, aquela imagem ali não fica legal. O que você acha? Então você resolve isso ali, entre irmãos. E está resolvido. Então essa correção ela é feita com brandura, com humildade. E outra coisa que é muito importante. Guarde sigilo. Não seja tentado a compartilhar aquilo que você viu. Sobre o pretexto de convidar para orar. Isso é a famosa fofoca gospel. Fofoca gospel é assim, irmão tá caído, vive na manguaça lá, a gente precisa orar por ele, vamos orar, eu vi, vamos orar, ora. Aquela pessoa com a qual orou, sai daí, chega para uma outra pessoa e diz, irmão, a coisa está feia. Chega na igreja já caído. A coisa vai crescendo. É a famosa fofoca gospel. Guarde sigilo, seja discreto. Fique para você, tome as medidas que você acha que são competentes e pronto. Ninguém mais precisa saber. O versículo 2 é mais ameno, agora a gente vai aliviar um pouco mais. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo está falando aqui sobre a reciprocidade no relacionamento cristão. Então, quando nós olhamos esse versículo 2, levai as cargas uns dos outros, nós vemos que ele espelha aquilo que diz o versículo 13 do capítulo 5. Sede servos uns dos outros em amor. Um versículo está espelhando o outro. E a conclusão que nós chegamos disso é que, irmãos, todos nós temos cargas. Agora, o propósito de Deus é que nós não carreguemos essas cargas sozinhos. O desejo de Deus é que nós venhamos a dividir essa carga. Algumas pessoas até tentam não dividir. Elas acham que buscar ajuda em uma determinada situação é um sinal de fraqueza. É um sinal de que a sua fé não é operante. Existem pessoas que estão doentes, a gente pergunta, tem alguém aqui que precisa de oração para a sua saúde? A pessoa fica quieta, porque ela acha que se chegar aqui na frente, ela vai dizer para todo mundo que a fé dela não funciona. Irmão, não é assim. Nós temos que dividir a nossa carga. Você está doente, nós vamos ajudar a carregar a sua carga orando juntos, em unidade. E a coisa vai funcionar, você vai sair curado. Algumas pessoas até usam Mateus 11, 28.
para justificar as suas atitudes. Ah, não, a palavra diz que a gente lança os nossos fardos sobre o Senhor e Ele vai dar descanso. É verdade, irmãos. 1 Pedro 5,7 diz que nós lançamos os fardos sobre o Senhor porque Ele cuida de nós. Mas tem um detalhe. Uma das maneiras pela qual Deus assume os nossos fardos é através das amizades humanas. Então não seja uma ilha. Não fique ali no seu nicho familiar. Ah, nós nos bastamos, pessoal. Nós somos tudo aqui. Não. Construa amizades, relacionamentos, pessoas que podem ajudar você a carregar a sua carga. Qual foi a experiência de Paulo? Paulo, quando ele escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele estava sob uma pressão tremenda. Ele estava terrivelmente sobrecarregado. Havia uma preocupação dele pela igreja de Corinto, principalmente pela repercussão da sua primeira carta, que foi bombástica. Então, no capítulo 7, Paulo, ele escreve, da segunda carta, ele escreve: em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Aí ele conclui a sua sequência de ideias dizendo: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha que esse versículo fala muitas coisas, irmãos. Deus consolou Paulo com Tito. Não foi um anjo lá, foi derramando coisas do céu. Tito chegou lá e Paulo foi consolado. Então, uma das maneiras, como eu disse, de Deus assumir os nossos fardos, quando nós lançamos sobre Ele, é através das amizades humanas. Não despreze isso. E eu vou mais longe, irmãos. O propósito de Deus para o seu povo não está apenas nas amizades humanas. Está numa amizade na qual nós podemos levar os fardos uns dos outros. Você confiar nas pessoas a ponto de dividir o seu peso com essas pessoas. Então, carregar os fardos, irmãos, dos outros é uma consequência do andar no Espírito. Não só do andar no Espírito, mas enxergar o outro também. É uma coisa que cada cristão, ele não somente poderia, mas ele deveria fazer. Algumas pessoas, às vezes, ficam muito sensibilizadas, muito chorosas, porque dizem: ah, essa igreja não tem amor. Como é que eu vou dividir o meu fardo? Eu fiquei doente uma semana, ninguém mandou uma mensagem no Zap, ninguém ligou para mim, o pastor não veio orar por mim, não sei não, hein, esse povo. Enfim, começa aquela murmuração. Irmãos, o que diz Tiago 5,14? Tiago 5,14 diz o seguinte: se alguém está doente, que ele chame os presbíteros para que orem por ele. É isso que diz a palavra. O doente, ou quem está respondendo por ele, chama as pessoas. Por quê? Porque às vezes a gente está com a bateria da bola de cristal já gasta e não consegue adivinhar as coisas. Então, se você está precisando de ajuda, fale. Se você ficou doente e quer receber uma atenção, chame os presbíteros, que eles vão orar por você e você vai se levantar. É o que a palavra diz. Para mim é o suficiente. Esse verso 2 continua: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, a lei de Cristo, ela se resume no amor ao próximo, como Ele nos ama. Simples assim. Então, quando nós colocamos o versículo 2 do capítulo 6 e o versículo 13 do capítulo 5 lado a lado, nós vemos que ser servos uns dos outros pelo amor significa levar os fardos uns dos outros.
é uma atitude de amor, como Ele nos amou. Irmãos, em Cristo, nós somos um. Isso não pode ser uma coisa teórica. Nós somos um em Cristo. E Paulo, de uma maneira muito prática, ele está ensinando sobre relacionamento cristão. Paulo está falando sobre uma vida compartilhada. Agora, isso não significa uma vida social intensa entre nós, que na verdade eu não gosto disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas uma coisa é verdade, irmãos. Nós não podemos ajudar alguém a carregar se nós não tivermos próximo. 1, 2, 3. Então, você não consegue ajudar alguém a carregar o fardo dela se você não estiver junto. Não dá assim, pessoa lá, estou te ajudando, hein? Vamos lá, vamos em frente, estou contigo. Não, você tem que se aproximar da pessoa. Fala de um relacionamento. Relacionamentos construídos, de confiança, com solidez. Eu não estou dizendo que comer uma pizza do final do culto não é importante. É legal, porque às vezes são ferramentas para que esses relacionamentos mais profundos, eles venham a florescer. Esse capítulo de Gálatas, ele é muito interessante. Ele começa no versículo 1 dizendo, irmãos. Aí chega no último versículo, que é o versículo 18, ele fala, irmãos. Nós entendemos que assim como a nossa liberdade cristã está baseada no fato de nós sermos filhos de Deus, a nossa conduta, o nosso relacionamento está baseado no fato de nós sermos irmãos. Paulo está deixando isso bem evidenciado. Em última análise, levar os fardos uns dos outros é uma maneira de nós cumprirmos a lei de Cristo. Amar como Ele nos amou. Às vezes nós somos bem superficiais, irmãos, mas não é isso que a palavra diz. Gálatas 6, 3 a 5 diz o seguinte, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor. Em outras palavras está dizendo, examine seus próprios atos. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Por quê? Cada um levará o seu próprio fardo. Então ele começa esse texto dizendo, se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada. Irmãos, nós devemos carregar os fardos uns dos outros. No entanto, nós não vamos conseguir fazer isso a menos que nós tenhamos uma visão apropriada de nós mesmos. É isso que está dizendo. Se você não tiver uma visão apropriada de você, você não pode ajudar o outro a carregar o seu fardo. E que visão apropriada? Ela é baseada em quê? Baseada naquilo que o Evangelho fala a nosso respeito. Então, esses versículos de 3 a 5, eles são, assim, uma curiosa discussão entre humildade e orgulho. Ele começa, o versículo 3, ele começa logo com a palavra por quê, dando uma explicação. Por quê? Se nós nos julgamos superiores, nós não seremos capazes de fazer aquilo que o versículo 2 está dizendo, levar os fardos uns dos outros. Isso é muito importante. Então, para estarmos prontos para suportar os fardos alheios, é necessário nós termos a humildade de Cristo em nós. Não se acha, irmão. Isso abre muito espaço para comparações. E comparações, a gente sempre ouve isso.
Comparações são perigosas. E o que leva as pessoas a se compararem umas com as outras? Grande parte é do orgulho. Num convite para a pessoa se sentir digna de alguma coisa. Então deixe esse orgulho de lado. Em vez disso, o que nós devemos fazer? Avaliar o nosso próprio procedimento. É isso que falou o versículo 4. Examinar os nossos próprios atos. Irmãos, nós devemos nos medir segundo nós mesmos, não segundo as outras pessoas. Aí você vai estar em condições de ajudar alguém a carregar o seu fardo. Se você chegar naquela superioridade toda, você nunca vai fazer isso. Eu não sei, mas pode ser que alguém aqui tenha ficado numa dúvida, porque eu falei que nós devemos carregar os fardos uns dos outros, e aí no versículo 5 eu falei que cada um deve carregar o seu fardo. Quase que eu ouvi uma pessoa falando assim: pô, Paulo, se decide, cara. É para carregar os fardos uns dos outros ou é para cada um carregar o seu? Irmãos, realmente esse texto no português ele causa essa dúvida. É para carregar afinal, né? Uns dos outros ou é para cada um ficar com o seu? Mas no grego, no original, existem aqui dois fardos. No versículo 2 fala de baros, que é um fardo pesado, difícil de ser transportado. E no versículo 5 fala de fortune, que é um fardo leve, uma mochila, um pacote. Então, é algo que é individual. Então, quando ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo, existe um fardo que nós não podemos compartilhar. Esse fardo é de nossa exclusiva responsabilidade diante de Deus. E que fardo é esse, Paulo? É o fardo dos nossos próprios atos, das nossas decisões, o fardo das nossas escolhas, o fardo do nosso trabalho e oportunidades que Deus nos deu e um dia nós teremos que prestar conta. Ele é individual, é nosso. Apesar de algumas pessoas, até mesmo isso, querem empurrar para os outros. Mas ele é seu, irmão. A conclusão que nós chegamos é que nós não devemos nos comparar uns com os outros. Porque cada um de nós tem um fardo diferente para servir o Senhor. Ele nos deu esse fardo, segundo a nossa capacidade. Lembra aquela parábola dos talentos? Deu 5 para um, deu 2 para um, deu 1 para um. Por que não deu 5 para todo mundo? Existem diferenças de capacidades. Às vezes a pessoa está sobrecarregada, trabalhando em vários departamentos, e olha assim, aquele irmão fica só no baixinho ali, que moleza. Irmãos, às vezes aquilo é o fardo dele, é tudo que ele consegue carregar. Deixa ele com a sua mochila. Cuide da sua mochila. E está tudo resolvido. Gálatas 6:10 diz o seguinte: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então Paulo aqui ele está chegando no final da sua carta. Os temas principais já foram apresentados. Então aqui restam apenas algumas advertências finais. E ao mesmo tempo que ele está anunciando a sua despedida, ele faz uma advertência muito séria. Não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então vamos lá ver o verso 6, que diz: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui.
Às vezes nós falamos desse verso, algumas pessoas se sentem desconfortáveis com isso. Esse negócio de, não, estou fora, eu não acho isso muito certo, não. Mas não é o que a Bíblia diz. Lucas 10 diz que é digno o trabalhador do seu salário. Irmãos, o ensino cristão não é só mais um serviço a ser pago, mas é um compartilhamento mútuo de dádivas divinas. Então, aquele que está ensinando, ele recebeu algo do Senhor que está compartilhando com aquela pessoa. Você recebe coisas boas, é a hora de você compartilhar aquilo também. É um compartilhamento mútuo. Um exemplo, a pessoa liga para o pastor, estou colocando o senhor na história aí, pastor. A pessoa liga para o pastor, pastor, eu estou com uma pendenga aqui na justiça para receber um dinheiro e a coisa não desenrola, eu queria que o senhor pegasse comigo nisso, vamos orar, não sei o quê. Não, irmão, tudo bem, estou junto, vamos orar sim, essa coisa vai destravar. Passa algum tempo, chega aquela mensagem no zap, o dinheiro já está na conta, beleza. O cidadão ganhou aquela mufunfa toda, não deu nenhuma caneta para o pastor. Irmãos, isso não é propina, não. Isso não é bajulação, não. Isso não é rachadinha. Isso é Bíblia. Partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não chamou para pegar junto? Agora que chegou a coisa boa, deu uma amnésia? O verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então essa frase, não se engane, ela, de certa forma, ela é o tema central da carta de Paulo aos Gálatas. É a advertência de Paulo para os Gálatas. Pessoal, não se deixe enganar. E aqui também é o último apelo de Paulo para que os Gálatas se apegassem à verdade. Ele está encerrando essa carta e ele está chamando os Gálatas para que eles se levantassem por dentro com essas verdades. E ele conclui esse versículo 7 dizendo: tudo que o homem semear, ele também colherá. Irmãos, isso é um princípio absoluto. É um princípio universal que se desdobra em dois princípios, basicamente. Um deles, o que quer que você semeie, será o que você vai colher. Estou falando sobre espécie, natureza, qualidade, tipo. O que você semear, você vai colher do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma qualidade. Você plantou milho, por maior que seja a sua fé, por maior quantidade de declarações que você de fé você vai fazer, você não vai colher tomate. Experimente fazer isso na sua casa, quem tem casa. Planta um pezinho de milho e fica todo dia declarando, nascerá tomate. Irmão, não vai acontecer não, porque isso é um princípio absoluto. O que o homem semear, ele vai colher. O que quer que você semeie, você haverá de colher. Esse é o segundo princípio. Está falando de certeza, de uma convicção, de uma afirmação. Irmãos, mesmo que você semeie alguma coisa e a semente fique ali no solo durante muito tempo, parecendo que não está acontecendo nada, um dia a semente vai brotar. Coisa vai acontecer. Às vezes as pessoas estão cometendo erro e não veem as consequências. E vão tocando em frente. Mas um dia, quem está semeando o erro, vai colher da mesma espécie. Mais cedo ou mais tarde. As coisas às vezes não são automáticas. Eu me lembro que uma vez eu semeei algo que passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos e nada. De repente, pá, brotou.
E mais, irmãos, o broto veio gêmeos, porque veio dobrado. Coisa que eu nem imaginei. Tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Às vezes as pessoas estão vivendo circunstâncias e passando por uma fase difícil e tentando, identificar qual é o problema. Irmãos, a explicação muitas vezes não está baseada naquilo que ela está colhendo naquele momento. Está baseado naquilo que ela semeou no passado. Se ela for fazer uma análise da sua vida, talvez ela tenha semeado exatamente aquilo e chegou o tempo da colheita. Irmãos, isso é para o bem e para o mal. Esta igreja, em 2021, vai colher coisas que semeou nas terças-feiras aqui. Então, essa lei do retorno é tão imutável no reino do Espírito quanto no reino natural. Irmãos, não se enganem, de Deus não se zomba. Você pode até se enganar, mas a Deus você não engana. O verso 8 diz o seguinte: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo aqui está falando sobre santidade cristã. Então, no capítulo 5, a vida cristã é comparada a um campo de batalha, onde a carne e o Espírito são dois combatentes em guerra, um contra o outro. Nós vimos isso. No capítulo 6, a vida cristã é comparada a uma propriedade rural, onde a carne e o Espírito são dois campos em que nós semeamos. Então, é o que diz o verso 8. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, Gálatas 5, ele fala sobre andar no Espírito. E Gálatas 6 fala sobre semear no Espírito. Então, o Espírito é comparado, nesses textos, com o caminho no qual nós andamos e o campo no qual nós semeamos. Vamos dar uma examinada nesses dois tipos de semeaduras possíveis: semear para a carne e semear para o Espírito. Semear para a carne. Irmãos, a carne é a nossa natureza caída. Existe dentro de nós e permanece dentro de nós, mesmo depois do novo nascimento, quando nós temos o nosso espírito recriado. Agora, essa carne, essa natureza caída, ela precisa ser dominada. Porque se nós não dominarmos a nossa carne, ela vai se manifestar aonde? Nas obras da carne, que fala em Gálatas 5, versículo 19 a 21. Tem uma relação, as obras da carne são. Então, se você não dominar a sua carne, ela vai se manifestar naquilo ali. Então, semear na carne é trabalhar para ela. É afagar a sua carne, acariciá-la, em vez de crucificá-la. Nossa carne deve ser dominada, crucificada. Ah, Paulo, o que é semear? Que sementes são essas? Irmãos, sementes são principalmente pensamentos, palavras e atos. Irmãos, se nós nos permitirmos abrigar um ressentimento, uma queixa, uma fantasia, um sentimento de autopiedade, nós estamos semeando para a carne. Não tenha dúvida disso. Existem muitos cristãos que semeiam para a carne todos os dias e ficam se perguntando por que a sua colheita não é boa. A santidade é uma colheita. Nós estamos falando sobre santidade. A santidade é uma colheita. Colher ou não depende quase que inteiramente do que e onde nós estamos semeando. Semear para o Espírito.
é igual ao que Paulo fala em Romanos 8,6, que ele diz: o pendor do Espírito é vida e paz. A inclinação do Espírito é vida e paz. Semear para o Espírito é andar no Espírito. Então a instrução de Paulo é que nós devemos pensar e buscar as coisas de Deus. É o que ele fala aos Colossenses no capítulo 3. Pensar nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra. Muito bem, aí vem aquela pergunta clássica: como é que nós fazemos isso? Irmãos, nós semeamos para o Espírito pelos livros que nós lemos. Nós semeamos para o Espírito com as amizades com as quais nós nos relacionamos. Semeamos para o Espírito com o tipo de lazer que nós escolhemos para praticar. Semeamos para o Espírito pelo local onde nós frequentamos. Irmãos, orar e ler a Bíblia diariamente é semear para o Espírito. Irmãos, sem isso, sem você semear para o Espírito, não pode haver colheita no Espírito. Você semeia no Espírito para colher no Espírito. Semeadura e colheita. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então Paulo traça uma diferença entre as duas colheitas e também entre as duas semeaduras. Se semeamos para a carne, da carne nós colheremos o quê? Corrupção. Então haverá um processo de decaimento moral com as suas inevitáveis consequências espirituais. Agora, se nós semeamos para o Espírito, nós vamos do Espírito colher o quê? Vida eterna. Haverá um processo de crescimento moral e espiritual se aperfeiçoando até a eternidade. Então, irmãos, se nós desejamos colher santidade, o nosso dever é duplo: semear para o Espírito, não semear para a carne. O verso 9 e 10 diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidades, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, Paulo estava falando sobre santidade pessoal, agora ele muda de assunto, ele começa a falar sobre a prática do bem, mas ele ainda permanece usando a metáfora da semeadura e da colheita. Ele diz: não nos cansemos de fazer o bem. Por que ele faz essa recomendação? Irmãos, é necessário algum esforço para a prática do bem. Isso é verdade. E Paulo, ele tinha convicção disso. E quando ele escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala isso: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Porque existe a possibilidade de a pessoa se cansar de fazer. Irmãos, aqui no nosso nicho, servir na igreja é fazer o bem. O serviço cristão ativo, ele é um trabalho desgastante, exigente. Ele exige de nós compromisso. Nós temos que abrir mão de muitas coisas. E às vezes nós somos tentados a desanimar, tentados a relaxar, às vezes até a desistir. Mas, irmãos, servir é fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de servir a sua igreja. Por isso que o apóstolo dá esse incentivo dizendo que fazer o bem é como semear. Se perseverarmos semeando, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A banda pode subir que eu já estou terminando. Por que Paulo colocou essa ressalva, se não desfalecermos? Irmãos, porque existem cristãos que agem como crianças. Eles
querem semear e colher no mesmo dia. Mas às vezes isso não acontece. É como eu disse, às vezes a semente fica ali no solo, muito tempo, até ela brotar. Mas como a coisa demora, elas desanimam e desistem. Desistem de continuar a semear. Irmão, se um lavrador, ele desistir de semear o seu campo e semear só a metade, ele só vai colher a metade. E assim acontece no reino natural e acontece no reino do Espírito com as boas obras também. Agora, o que será essa colheita que Paulo está falando? Ele não fala explicitamente, mas nós podemos entender que fazer o bem trará igualmente o bem a quem o pratica. Finalizando, irmãos, eu quero finalizar com uma pergunta também. O que você deseja colher em 2021? Tudo que você semear, certamente você colherá. Não sei se será em 2021, irmãos, mas certamente você colherá. Você quer colher coisas boas? Semeie coisas boas. Você quer colher afetividade, amor, atenção? Semeie isso. Você quer colher paz e harmonia no seu lar, no seu casamento, relacionamento com seu cônjuge? Semeie isso. Semeie dinheiro, irmãos. Semeie. No seu bolso não tem um escorpião escondido lá, não. Pode botar a mão no bolso, fique livre. Semeie. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Semeie para o Espírito, que você vai colher vida e paz. Semeia, irmãos, tudo aquilo que você quer colher. Amém? Foram abençoados com essa palavra? Então, se você não fez o rema, isso é apenas uma amostra grátis. No rema tem muito mais, vá lá e se matricule. Amém? Obrigado. Graça e paz a todos. Aleluia. Você aprendeu na palavra sobre semear. Amém? Você viu que semear é um bom negócio? Semear é para filhos de Deus, amém? Só os filhos de Deus que semeiam. Os filhos de Deus são dizimistas, os filhos de Deus são semeadores, os filhos de Deus têm coração generoso, os filhos de Deus são abençoados e abençoadores. Aleluia. E é tão bom, Paulo falou aqui, fazer o bem. Sabe, não se canse de fazer o bem. Existe um esforço mesmo de fazer o bem. Nós temos que nos esforçar para fazer o bem semeando e sabendo que o nosso dinheiro ele gera bondade, gera o bem, porque ele gera uma assistência a pessoas, não é verdade? Ele gera uma assistência a missionários, ele gera assistência a uma igreja que atende pessoas. Então o nosso dinheiro ele faz o bem também. E Deus é tão bom que ele traz isso de volta para nós. E sabe, queridos, quando você está precisando de romper com uma pressão financeira na sua vida, não é você depositando, fazendo poupança não, é você semeando. É sério. A Bíblia está ensinando isso, ela está falando aquilo que você semear, você vai colher. Então não é retendo, é semeando, é rompendo. É você justamente fazendo o contrário do que a sugestão chega. Não é interessante? O irmão teve o propósito de semear. E aí ele estava dando testemunho que ele começou a colher isso, de estar semeando. E ele disse que em determinado momento chegou a sugestão para ele: olha, vai fazer falta. Quem é que falou isso para ele? Deus? Não é verdade, irmão? Então é tão claro, né, para a gente que é espiritual, então a gente já sabe. Semeie, dê com alegria, sabendo que você no tempo certo vai colher. Amém? Faça segundo foi proposto no seu coração, em nome de Jesus. Graças a Deus, nós não precisamos convencer ninguém disso. Fazemos com liberalidade, com alegria e com entendimento.
Estão vindo tempos de refrigério, de alegria e regozijo, tempos de glória, de dupla honra. Estão chegando, estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Estão chegando, estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Estão chegando na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando. Aleluia. Pai, nós te damos graças porque o Senhor abriu os nossos olhos da fé para o entendimento, de podermos contemplar tudo isso que cantamos, Pai. Estão chegando. E te damos graças pela colheita, porque o Senhor não deve nada para nós e tudo que semeamos, tipo, gênero, espécie, colheremos. E nós queremos, hoje semeamos dinheiro e vamos ter grande colheita, colheita extraordinária, porque o Senhor é a nossa provisão, o bom pastor, que provê cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Avisos. Temos avisos? Então, continuamos avisando aqueles que estão pensando. Pare de pensar, rompa, se inscreva no Rema, que é inspiração para você viver. Rema funciona, é a palavra que funciona, é a palavra que... Querido, e você também que puder semear na vida de alguém, esteja colocando diante do Senhor. Pai, eu quero, amém? Ser um mantenedor. Todo ano, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de manter alguém, e eu sempre me coloco à disposição, porque o Rema, às vezes as pessoas pensam que o Rema é nosso. Não, nós servimos ao Rema, amém? Todos nós servimos ao Rema, então nós somos os gerentes, vamos dizer assim, os dispenseiros, daqueles para servir ao Rema. Então nós prestamos contas de tudo isso para o Ministério Verbo da Vida, para o Ministério Rema, que é conveniado. Amém? Então, querido, se você tiver esse desejo de semear, procura a secretaria e fala, olha, eu gostaria de semear, se aparecer alguém aí, algum aluno desejando. Às vezes tem pessoas que querem se matricular, querem estudar no Rema, mas elas não estão em condições financeiras. Então, se você desejar semear na vida de alguém, procura a secretaria, que quando chegar, a secretaria vai comunicar para você, chegou um aluno, e aí a gente vai estar dando essa oportunidade. Mas, acima de tudo, a gente quer que aqueles que querem verdadeiramente exerçam fé, creiam, declarem, chamem a existência que o Senhor proverá. Amém? Qual o próximo? Acabou? Só isso? Não terá? Não terá o US, então, nesse final de semana? Amém? Então é isso. Por hoje é só, pessoal. Uma boa noite. Vamos na paz. Deus os abençoe. Uma noite abençoada, em nome de Jesus. Domingo teremos 2 cultos. De manhã às 9h30 e à noite às 19 horas. Amém? Tragam convidados, convide, orem, chame. Puxa pela orelha, joga dentro do carro. Amém. E chame os ceifeiros. A Bíblia diz que nós devemos pedir ao Senhor da Seara para que mande o cearense. Só temos um cearense. Temos quantos cearenses aqui? Que venham os cearenses, amém? Senhor, manda cearense para a Seara, em nome de Jesus.